pessoal, amigas e amigos ligados no canal 1000 por hora com o Rodrigo Matar. No vídeo anterior eu prometi que tinha outro TBT, tá chegando esse segundo TBT, nessa quinta-feira, onde a gente sempre traz um fato marcante da história do esporte a motor em 2 e 4 rodas no Brasil e no mundo. Porque a ocasião pede, porque a ocasião permite, é dose dupla de TBT. Já tivemos Le Mans com o centenário, que se comemora nessa sexta-feira e sábado, dia 27. E também porque temos a edição de 2023 das 500 milhas de Indianápolis, e nós vamos falar da trágica prova de 1973. Aliás, desde já, eu aconselho, se você não tem coração forte para ver as cenas que você verá, não assista esse vídeo. Mas, se você quer correr o risco, dê o seu like, ative as notificações de conteúdo, inscreva-se no 1000 por hora com o Rodrigo Matar, faça parte do nosso clube de membros com planos a partir de R$ 2,99. E também chegue no site da Gulliver Editora, link na descrição abaixo aqui do vídeo, tá? Para comprar o seu exemplar de Le Mans e suas histórias, onde a gente vai contar todas as histórias do centenário das 24 horas de Le Mans, a maior prova de endurance do planeta, agora por preço de capa. Pré-venda estendida até o dia 11 de junho, o dia do final das 24 horas de Le Mans, véspera do Dia dos Namorados. Que pretexto bacana para você dar o presente para o seu crush, para a sua crush, em 12 vezes até no cartão. Tá certo, gente? Pois é, a história das 500 milhas de Indianápolis não é só de vencedores, nem de chegadas extraordinárias, daquelas histórias de superação do piloto que consegue, ajusta um lugar no grid. Também tem tristezas envolvidas na história da Indy 500, já foram vários os acidentes fatais, e a edição de 73 é considerada talvez uma das piores da história. Porque foram muitos os acontecimentos que nortearam aquela disputa. Primeiro porque essa Indy 500 durou 3 dias. O evento em si dura 3 dias. De 28 a 30 de maio. E porque a corrida não terminou. É uma das muitas da história que não termina. Porque ela acaba com 133 voltas, 67 a menos do que o total de 200 milhas, 200 voltas ou 500 milhas, 804,5 km de percurso. E essa Indy 500 de 73, ela já era marcada por uma expectativa muito grande sobre se e quando algum piloto bateria 200 milhas por hora. Eram tempos em que as potências dos carros já estavam assustadoras, com o uso dos motores Offenhauser turbo-comprimidos, e com o advento dos pneus slicks, e uma busca desenfreada por velocidade e trabalhos, os mais diferentes construtores, desde os modelos de fundo de quintal até os mais sofisticados, os Eagle de Dan Gurney, os Parnelli de Velko Miletic e Parnelli Jones, também os Wildcat, os Coyote de A.J. Foyt e diversos outros construtores menores que se inscreveram para aquela prova de 73. E os McLaren, usados também pela equipe de fábrica, que deram a pole position a Johnny Rutherford. E no dia da pole, nos time trials do Pole Day, acontece a primeira tragédia daquela edição de Le Mans, de Indianápolis em 73. A morte de Art Pollard, um piloto de 47 anos, que bateu no muro da curva 1 e de manhã, pouco antes de iniciar o Pole Day. Art Pollard teve a sua morte decretada no Hospital Metodista de Indianápolis e dificilmente sobreviveria. Seu corpo teve queimaduras, ele teve diversas lesões pelo corpo inteiro, além de uma grave fratura na espinha. Então, fatalmente, Art Pollard não sobreviveria devido ao estrondoso impacto do seu carro contra a mureta de proteção da curva 1 do circuito de Indianápolis. 2 semanas depois, no dia 28, no Memorial Day, que era o feriado para o qual a corrida era marcada, não havia o costume de se fazer a Indy 500 aos domingos, ela era disputada no feriado do Memorial Day, inclusive transmitida em delay, ela não era nem transmitida em on demand, né, ao vivo, ela era transmitida em on demand e em delay para diversos estados, tanto em rádio quanto em televisão, pela ABC. Quando a corrida começa
desenha-se outra tragédia. Do meio para trás do pelotão batem 11 carros. Um deles atinge a cerca de proteção, a fogo. E o piloto David Saltwater tem diversas lesões. O carro dele se arrasta por dezenas de metros, capotado, com as pernas do piloto para fora, mostrando também a incapacidade da segurança dos carros de corrida nos anos 1970. O quão eram perigosos aqueles carros. E Saltwater teve diversas fraturas, demorou anos para se recuperar e voltar a competir. Ele ainda tentaria nos anos 90 se classificar numa Indy 500. Eu lembro bem que ele foi eliminado num Bump Day nos anos 90 ou anos 80, enfim. Mas ele teve uma mão destroçada no acidente, precisou passar por diversas cirurgias de recuperação, de reconstrução da mão, para poder mexer, para poder voltar a guiar, com uma mão completamente destruída. E claro, bandeira vermelha, a prova foi interrompida, choveu. Não houve condição de se realizar a Indy 500 no Memorial Day. 29 de maio, terça-feira, choveu. Sem condição. No dia 30, quarta-feira, com arquibancadas liberadas para crianças, foram liberadas para poder assistir a corrida, e sem praticamente 2/3 do público normal que assiste, em geral, as Indy 500, passa de 300, 400 mil pessoas no infield e nas arquibancadas, nos grandstands de Indianápolis, a corrida começou, com o Johnny Rutherford da pole e tudo o mais. Já passávamos do primeiro quarto da prova, e era uma época em que Indianápolis tinha os carros ainda com tanques enormes de combustível, na faixa de 70 a 75 galões, o que corresponde a 265 a 270 litros de combustível. E ainda não havia o metanol. Suede Savage, que era um piloto da equipe de Andy Granatelli, com carro preparado por George Bignotti, tinha feito seu primeiro reabastecimento e liderava a prova, à altura da 59ª volta da disputa. E é difícil prever por que Suede Savage bateu da forma que bateu. Mas ele vinha na curva 4 e o seu carro embica em direção à área interna e bate violentamente, se desintegra numa cena de filme de guerra. O cenário foi de filme de guerra porque explode o carro lotado de combustível. E na tentativa de socorrer o David Suede Savage, que tinha largado na 4ª posição do grid, era um piloto californiano de apenas 26 anos, que estava na sua segunda participação na Indy 500, com possibilidade de vitória, um mecânico da equipe Granatelli chamado Armando Teran foi atropelado por um dos carros de serviço do circuito e morreu. Teve isso também. O Savage sobreviveu à pancada, não se sabe como, foram inúmeras as queimaduras, e ele é retirado dos destroços pela equipe, pelo safety team, em estado crítico. E ele é transportado para o Hospital Metodista de Indianápolis. Sobre o acidente, há versões de que Suede Savage tenha primeiro sofrido uma falha mecânica, o que é crível. Segundo, uma falha de aerodinâmica, também crível. Terceiro, que ele tenha perdido o carro por conta dos pneus frios, o que pode ser crível, mas diante das situações de possíveis quebras estruturais do carro ou de uma falha de aerodinâmica, isso na análise de dois personagens que faziam parte da transmissão, Jack Stewart e Chris Economaki, o legendário repórter de Indianápolis, muito se especulou sobre o acidente do Suede Savage, que era um piloto que, jovem, já tinha ali algumas rixas, inclusive com Bob Unser e com outros pilotos que desgostavam de Suede Savage, pelo estilo meio abusado do piloto californiano. Sempre aquela coisa do mais velho contra o mais novo, a rixa, né? Do galo novo querendo cantar no galinheiro.
E o Suede Savage era daquele galo novo que estava querendo cantar no galinheiro e tinha potencial para isso. E o Suede Savage foi iniciado o tratamento intensivo ao piloto e foi transfundido sangue para o Suede Savage no hospital. Aí que está o problema. Pois o sangue que transplantaram no corpo de Suede Savage para lhe manter vivo e ele voltar a ter capacidade respiratória, porque ele também perdeu por conta da inalação dos gases tóxicos decorrentes da explosão do seu carro, o sangue tinha plasma contaminado. E Suede Savage contraiu hepatite B no hospital. Ele não morre pelas fraturas. Ele não morre por problemas pulmonares, muito embora também digam que talvez tenha sido a causa-morte do Suede Savage. Mas foi por uma transfusão com sangue contaminado, com plasma contaminado, plasma sanguíneo contaminado. Em 5 semanas, Suede Savage, de apenas 26 anos, poderia ter sobrevivido a um dos acidentes mais brutais da história da Indy 500. Suede Savage morreu. A esperança californiana, piloto de apenas 26 anos de idade, num ano e também numa década tremendamente trágica para o esporte motor. Quantas foram as perdas nas provas de moto velocidade, endurance, Fórmula 1, Indy? Quantas tragédias tivemos? Só em 73. A morte do François Sever, isso sem ordem cronológica, que eu me lembre, tá? François Sever, Roger Williamson na Fórmula 1. Suede Savage, Art Pollard e o mecânico Armand Terán na Indy 500. Renzo Pasolini e Arno Saarinen no GP de Monza, no GP da Itália de moto velocidade. E vários outros pilotos gravemente feridos, Walter Villa, Hideo Kanaya, Borja Jansson e tantos outros. E a Indy 500 de 73 é considerada por muitos como aquela a mais dura da história recente da prova, por tudo que aconteceu, por acidente fatal no treino classificatório, a morte de um mecânico, os espectadores gravemente feridos por conta do acidente de Saltwater, que também ficaria muito tempo sem voltar a competir, e a morte posterior de Suede Savage. Muita gente confunde, muita gente acha que aquele acidente ali é o que causa a morte de Suede Savage. O Suede Savage morre no hospital por conta exatamente de uma transfusão de sangue com plasma contaminado ou, segundo uma outra versão conflitante, de um grave problema pulmonar. Certo é que a Indy 500 de 73 entrou para a porta dos fundos da história da competição e essa prova é ganha por Gordon Johncock após 133 voltas, porque choveu na quarta-feira. Acho que o Papai do Céu resolveu dar um basta a tudo aquilo. Chega, né, de tanta coisa pesada, e essa Indy 500 é muito pesada. Por todos os acontecimentos, a morte do Pollard, do Armand Terán e a posterior perda de Suede Savage. Mas faz parte. O automobilismo é um esporte de risco, a velocidade tem disso, ela está no sangue da gente, é uma cachaça, digam o que quiserem, é um vício na nossa vida. E tomara que a edição de 2023 da Indy 500 transcorra de uma forma positiva para todo mundo, para o público, para os pilotos, enfim, que os deuses do automobilismo estejam de prontidão para evitar que tragédias como aquelas que aconteceram em 73 se repitam. A 1000 por hora volta na próxima quinta-feira com mais TBT. A gente se vê. Tchau, tchau!